Salve, salve, irmãos queridos, estamos aqui na comunidade Bom Pastor, na internet, mas estamos juntos. Salve, Laura Beatriz. Salve, Padre Antônio, boa quaresma. Pois é, estamos começando hoje, dia 2 de março, a celebração da Santa Quaresma, que vai levando a gente pelas mãos até a grande celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência de carne, dia de ouvir com atenção a palavra de Deus e rasgar o coração. É o chamado que o Senhor tem para a gente nesse dia, manter o nosso coração rasgado diante dele, para que ele possa derramar no coração da gente a sua palavra. E aí, Laura, como é que estamos de quaresma, começando? Acho bonito, Padre Antônio, me ajuda aí. São 40 dias de retiro, alguns sacerdotes apresentam a quaresma assim. É bonito isso, né? 40 dias de retiro. Tem outros que dizem que é 40 dias de combate. O senhor fica com qual? É 40 dias de um monte de coisa. As duas coisas. Mas olha, antigamente, Laura, na prática da igreja, quando no início da igreja havia muito mais batismos de pessoas adultas, porque a igreja estava ainda num tempo de expansão muito grande, principalmente na Europa, né? Nos primeiros séculos ainda da vida da igreja, as pessoas eram batizadas normalmente na vigília da Páscoa, né? E adultas. Então, o tempo da quaresma era o tempo mais próximo de preparação. As pessoas eram preparadas remotamente durante mais ou menos 2 anos. E o tempo da quaresma era a preparação próxima. E, de fato, para quem ia ser batizado na vigília pascal, era uma espécie de retiro, né? Era um tempo em que as pessoas eram ensinadas a respeito das realidades da fé de uma maneira mais intensa, se orava por elas nas comunidades, né, de modo mais intenso. Então, de fato, a quaresma ela começa a ser celebrada muito com esse intuito de preparar os catecúmenos para a celebração do seu batismo. E naquele tempo, caso de pessoas que são batizadas adultas, as pessoas eram batizadas, crismadas, recebiam a Eucaristia pela primeira vez na vigília da Páscoa. Mas ainda acontece em alguns lugares. Sim, né? Quando há pessoas adultas a serem batizadas, vamos dizer assim, a orientação normal da igreja é que isso seja feito ainda hoje na vigília pascal. De todo modo, se você prestar atenção, sei que você presta atenção na vigília pascal, você vai ver que toda a celebração da vigília, ela é uma celebração que gira em torno do mistério do batismo, que é Cristo ressuscitado em nós, ou nós em Cristo ressuscitado, né? Nós enxertados em Cristo ressuscitado. Nós renovamos a profissão de fé, nós somos aspergidos com a água, né? As leituras falam de alguma maneira do batismo, a leitura da Epístola de São Paulo. Então, toda a celebração da vigília de Páscoa, que é a grande celebração da igreja, né? Toda ela tem esse gosto, tem esse sabor de batismo, que é o morrer com Cristo para dar início a uma nova vida com Ele. Esse é o mistério da Páscoa acontecendo na gente. Então, mesmo onde não há batismo de pessoas adultas, é possível a gente perceber esse clima de renovação da graça do nosso próprio batismo, e a gente tem que curtir muito isso na vigília pascal, né? É a chance de voltar às fontes do nosso batismo, voltar, né, aquele primeiro amor, né, do batismo. Então, vale a pena a gente prestar atenção nos detalhes da liturgia, né? Mas isso é já no final de tudo, né? Agora, Padre Antônio, eu, assim, conversando nessa troca, eu percebo, assim, que cada pessoa tem uma forma de jejum na quaresma. Então, tem pessoas que fazem de chocolate, tem outras que fazem de Coca-Cola. E aí, assim, para ajudar, tem pessoas que fazem de televisão, né? Só veem os noticiários, que eu acho que, de repente, era bom até fazer jejum desse. Enfim, assim,
isso é muito pessoal. Eu sei que tem uma orientação geral da igreja, né? Mas, assim, para nos ajudar, no final, é mesmo pessoal, é uma conversa com Deus. Claro, isso sempre tem que ter a nossa conversa pessoal com Deus, os nossos segredos com Deus. Eu acho lindo poder dizer isso, né? Eu tenho os meus segredos com Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem também. Mas, assim, a orientação geral da igreja, além, né, de abstinência de carne nas sextas-feiras, para muitas pessoas o ano inteiro. O que mais que só pode ajudar? Inclusive, assim, até nessa parte de jejum, por exemplo. Porque jejum é comida, né? Exato. É alimentação. Não existe jejum de televisão, né? Pois é, vamos lá. Primeiro, a igreja determina 2 dias de jejum anuais, né, para os católicos. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Né? Então, esses dias são dias de jejum, ou seja, corta-se pelo menos uma refeição, modera-se a comida, né? Não é dia para comer muqueca de camarão, essas coisas assim. Né? Durante a quaresma, bom, acho que a igreja não propõe nada específico em termos de penitência, a não ser os 2 dias de jejum obrigatório, que cai no começo e no final da quaresma, praticamente, né? Mas a igreja, ela propõe conjuntamente 3 palavras que funcionam bem quando andam juntas. Oração, esmola e jejum. Oração, esmola e jejum, que aliás não são recomendação apenas da igreja, são da parte do Senhor, né? São práticas que acompanham a vida cristã todo o tempo. Então, todo cristão é chamado a oração, esmola e jejum ao longo da vida toda. Mas o tempo quaresmal é um tempo propício para a gente mergulhar mais nessas práticas. Né? Então, a igreja propõe, olha, durante o tempo da quaresma, trabalhe mais, né? Oração, dedique mais tempo à oração, se dê mais em esmola e seja mais atento à renúncia ao jejum. De fato, jejum tem a ver com comida. Abster-se de algumas coisas lícitas, mas que a gente pode ficar sem elas, e isso significa algum tipo de penitência, ótimo. Então, seja ir a algum lugar, ver alguma coisa na TV. Coisas ilícitas não entram como jejum, elas têm que ser cortadas e acabou. Né? Durante a quaresma eu não vou ver filmes imorais. Não, filhote. Senão você vai... Você, o quê? Então reza para morrer durante a quaresma? Não estou entendendo. Aí né? depois da quaresma... volta, para comemorar a paz de Deus, me perdoe, né, gente? Isso é zombar de Deus. Né? Então, esse dia... Não, durante a quaresma eu não me embriago. Sim, depois. Isso não tem cabimento. Né? É brincar com Deus e com Deus não se brinca. Né? Então, você pode fazer... você pode cortar coisas lícitas, mas que vão denotar para você algum tipo de renúncia, algum tipo de penitência, né? Tudo bem, isso é válido, né? Uma forma de autodisciplina, e a gente precisa ser educado nisso, né? Mas a questão da comida, ela tem mais sentido dentro do que a igreja propõe com a palavra jejum, né? Lembrando, as 3 palavrinhas que aparecem ao longo da quaresma juntas várias vezes... A começar, né? No dia de hoje. Exato, né? Elas caminham bem juntas, oração, esmola e jejum. Né? O jejum, sem a oração e sem a esmola de si mesmo, ele corre o risco de virar meio que uma prática como se fosse um atleta espiritual. Né? Não sei se isso é uma boa coisa, sinceramente não sei. Até uma palavra que está na moda, nas dietas, né? Pois é, né? Eu vou fazer jejum para chegar na Páscoa mais magrinho e poder comer bastante chocolate. O povo é doido, né? Você sabe que então não pode não levar em conta umas coisas dessas, né? Ou, enfim, oração sem se dar como esmola aos outros. Bom, é uma oração meio esquisita, né? A gente pode estar rezando muito e rezando mal. Porque uma oração que não transforma a gente não é uma oração bem feita, né? E por aí vai. Então, cada uma dessas coisas, essas 3 coisas juntas, elas compõem uma vida cristã saudável, né? Uma vida cristã na qual você mergulha dentro buscando ao Senhor na oração, mas você encontra dentro algo precioso que você traz para fora e compartilha com os seus irmãos, né?
Ao mesmo tempo, você esquece um pouco de você mesmo para estar mais lembrado da dor e das necessidades do outro, né? Mas você percebe que esse estar lembrado do sofrimento do outro também não é só algo imediato e algo físico, mas também tem a ver com a oração, com a intercessão. Então, se você parar para perceber, essas 3 palavrinhas, uma atrai a outra. Né? E isso é que é o bonito delas, é sinal de que elas funcionam de maneira orgânica e estruturam a nossa vida com Deus e com os irmãos de um modo equilibrado. E Padre Antônio, as leituras a começar do dia de hoje, meu Deus, quando eu acabo um dia da quaresma, acabo me agitando e não tendo parado para tomar, eu sinto uma falta porque tanto na liturgia das horas, né, como na liturgia diária da missa, as leituras são fortíssimas, né, Padre Antônio? A cada dia é uma palavra tão forte, né, da parte de Deus para a gente, que dá vontade, como eu sei que algumas pessoas fazem, eu faço, né, você parar, pegar uma caneta, um caderno e escrever, né, aquilo que Deus está te falando, porque são leituras muito fortes, né, Padre Antônio? São leituras que de fato, eu acho que a palavra retiro cai bem nesse sentido, né? Elas, de alguma maneira, trazem a gente para um olhar para dentro e para aquilo que é o trabalho que Deus deseja fazer em nós. Né? Quando essas 3 palavrinhas, né, oração, esmola e jejum, elas aparecem no início da quaresma, eu gosto de entendê-las, né, assim. O que é a vida cristã? O que é ser cristão? É ser todos os dias transformado pelo Espírito Santo em algo mais parecido com Jesus. Certo? Então, no meu entendimento, ser cristão significa que o Espírito Santo que vive em mim, ele está trabalhando. E ele trabalha todos os dias com um propósito, ele tem um alvo. E o alvo dele é me tornar cada dia mais parecido com Jesus do que eu era ontem. Ora, se tem 3 coisas que podem ser nas mãos do Espírito Santo instrumentos para me tornar mais parecido com Jesus, são essas 3 coisas: oração, esmola e jejum. Não houve ninguém mais orante sobre a terra do que Jesus. Não houve ninguém mais esquecido de si mesmo. Não houve ninguém mais que tenha jejuado de si mesmo do que Jesus. E não houve ninguém que tenha se dado mais em esmola aos outros do que Jesus. Ele deu a vida, ele se deu. Na Eucaristia ele continua se dando. Então, oração, esmola e jejum, no fundo, são 3 ferramentas do Espírito Santo para me transformar, para me trabalhar, para me talhar e me tornar mais parecido com Jesus. É claro que essas 3 coisas, elas vão me remexendo por dentro e vão me mudando por dentro na medida em que elas são regadas com a palavra de Deus. Orar com a palavra de Deus é construir uma vida de oração sólida. Então, quando eu acompanho a liturgia da igreja, seja as leituras da missa, seja, olha ela aqui de novo, a liturgia das horas, eu tô vivendo uma vida de oração consistente, com matéria-prima boa, com fundamento firme. Pronto, a palavra de Deus ela vai com certeza me questionar, me ajudar a olhar para dentro, me ajudar a olhar para o alto, para aquilo que Deus tem preparado para mim. E de alguma maneira, durante a quaresma, a gente faz um caminho com a palavra de Deus até chegar à Páscoa. A gente tem que ter isso na mente. A quaresma está me levando para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e está me levando para aquela celebração, que é a Vigília Pascal, na qual, de alguma maneira, eu posso renovar, né, no sentimento, né, no desejo, a minha aliança batismal com Deus. Ora, eu fui batizado quando eu tinha 1 mês e pouquinho de vida. Não deu para eu me preparar para o batismo. Meu pai e minha mãe devem ter se preparado, mas eu não consegui. Mas eu posso, na quaresma, viver um retiro para que na Vigília Pascal eu possa, pelo desejo, pelo sentir, renovar a graça do meu batismo, agora de uma maneira muito mais
existencial, né? Muito mais eu, né? Senhor, eu quero de fato, como naquele dia eu quero viver mergulhado em Ti, eu quero sepultar a cada dia o homem velho, eu quero nascer de novo do Teu Espírito Santo para uma vida nova. A quaresma leva a gente a isso. Quem sabe esse ano de 2022, que está todo mundo meio que saindo das cavernas, né? Saindo das sepulturas, quem sabe a gente não pode aproveitar essa quaresma de modo especial para isso. Vou transformar essa quaresma num grande retiro para, na vigília pascal, renovar a minha aliança batismal com o Senhor, né? Vou deixar sepultado na vigília pascal o homem velho com os seus medos, com os seus apegos. Vou nascer de novo para uma vida nova, ressuscitada em Cristo. Pronto. Sabe, se a gente esperar que as motivações venham de fora ou de longe, elas não chegam, mas eu acho que é motivação bastante que a gente pode ter dentro da gente para viver uma quaresma linda, né? Agora eu não tive como, eu tive que ir no nosso primeiro ponto da nossa consagração, que é aprofundar integralmente o batismo, que é isso que o senhor acabou de falar, né? Quer dizer, que melhor época do que essa, sim, para nós da comunidade, a cada dia, todos os dias do ano, mas de uma forma especial nesse tempo de quaresma, né? Exato. Através... É viver o que a igreja nos oferece. Laura, há muitas pessoas nesse tempo que é um tempo de muita sequidão espiritual. É um tempo em que talvez uma grande parte das pessoas não esteja buscando ou não esteja aparentemente com muita fome de Deus, mas há um grupo de pessoas, há um remanescente sempre que tem sede, que busca o Senhor. E às vezes há tanta coisa sendo oferecida, até na internet, né? Propostas espirituais, às vezes fora do cristianismo, ou então mesmo no âmbito cristão, mas às vezes algumas coisas duvidosas. Olha, se a gente fizer o caminho que a igreja nos convida a trilhar, oh, meu Deus, pronto, está resolvido, né? Se a gente se aproximar do coração orante da igreja, que é a liturgia, que é o ano litúrgico, a gente vai fazer um caminho lindo, lindo, sem esquisitices, sem curiosidades, sem modismos, mas algo que vai se aprofundando, se arraigando na alma da gente, né? E que vai fazendo a gente mergulhar nesse grande e lindo mistério da nossa salvação, que é a vida ofertada e ressuscitada de Jesus, no mistério da Páscoa. Então, fazer o caminho que a igreja nos convida a fazer, sem criar muitas outras coisas. O pessoal às vezes quer inventar a roda, né? Sem abrir mão daquilo que a igreja oferece, né? Por exemplo, quarta-feira de cinzas não é dia santo de guarda, né? Mas é um dia que, se a gente puder fazer um esforçozinho, por que não fazer um esforço a mais para começar a quaresma junto com a comunidade da gente, recebendo a imposição das cinzas, que são um sinal de um compromisso de mudança, um compromisso de conversão pessoal, né? Poxa, por que não? Então vamos lá, vamos fazer um esforçozinho a mais para aproveitar todas as oportunidades que a igreja dá. Então, cada vez mais eu fico encantado como a nossa mãe igreja, como diz o Papa João XXIII numa encíclica, né, como ela é mãe e mestra. Uma boa mãe sempre sabe educar o seu filho, né? A igreja é uma excelente mãe, né? E ela educa a gente, ela é mestra, né, nas coisas de Deus. E o caminho que ela nos ensina, quando a gente vive intensamente a liturgia, o ano litúrgico, é show de bola, nossa. Padre Antônio, agradeço a Deus por isso tudo que o senhor está nos falando agora, dessa forma, porque por isso eu quis começar a nossa conversa perguntando, né, sobre o jejum, porque a gente, é isso que o senhor falou, né? Eu senti até temor de Deus aqui, né, na alma. A gente ouve tantas coisas, às vezes, assim, de pessoas da igreja que, às vezes, a gente corre o risco de se confundir, né, Padre Antônio? E coisas que não confirmam, que não seguem, né? Que chegam até a gente, uma coisa meio mágica, né? Então, foi muito bom isso que o senhor falou, apresentando como rota, como roteiro, como fundamento,
o ofício das leituras, a liturgia das horas, a liturgia da missa, né? A pessoa até pode fazer outras, mas partindo daí, para a gente não correr o risco, né? De, não sei, virar seita, virar igrejinha. Uma coisa que faz parte do espírito da quaresma, a gente vê nas orações da liturgia, a gente vê, vamos dizer assim, no modo como a igreja encaminha a quaresma, até há indicações na liturgia, né, para se moderar a expansividade da música, a ornamentação das igrejas, né? Então, uma coisa que tem tudo a ver com a quaresma, e que aí eu recomendo aos irmãos que a gente tente cultivar mais nesse tempo, porque pode ser algo que depois, se a gente se acostumar, vai fazer bem para a vida da gente. Recolhimento. Espírito de silêncio. Menos barulho, menos agitação. Essas coisas têm tudo a ver com quaresma, né? É a cara da quaresma. Mais recolhimento. Durante a quaresma, a igreja pede que a gente evite muita expansividade, por exemplo, nas músicas na igreja, né? Menos instrumentos musicais, por exemplo, né? A igreja não canta o glória, né? Não canta o aleluia. São maneiras na liturgia de mostrar, olha, estamos vivendo um tempo de recolhimento, um tempo de escuta mais aguçada da palavra de Deus, né? Sem recolhimento e sem silêncio, não há escuta. Então, isso é algo bem entranhado, né, no modo como a igreja propõe que a gente viva a quaresma. Fica aí uma boa recomendação, né, sem exageros e sem maluquice, né, mas uma boa recomendação, se a gente pudesse ser um pouco mais recolhido na quaresma. O que significa isso? Pensar um pouco mais antes de falar, ouvir mais, pensar mais, orar mais e falar menos, né? E se expandir menos e se precipitar menos, né? Essas coisas todas têm mais cara de quaresma, né? E elas podem ser um exercício muito legal que vai ajudar a gente, ao longo do ano, a ter uma postura um pouco mais assim. Repito, óbvio que uma pessoa que é pai de família, mãe de família, professor de crianças do ensino fundamental, não é monge, né, cara? Então não vai fazer silêncio de boa, pelo amor de Deus. Acho que todo mundo entende o que eu estou falando. Dentro daquilo que é a vida de cada um, todos nós podemos ser um pouco mais recolhidos, um pouco mais silenciosos, né? Isso pode ajudar muito a gente a ganhar em densidade no que a gente fala, porque aí a gente não vai falar qualquer coisa que veio na telha. A gente vai falar o que está sendo construído aqui dentro, né? No modo como a gente escuta, a gente vai ouvir com mais qualidade, né? Até nas decisões da gente, vão ser decisões mais refletidas, né? A gente está vivendo num tempo de muita superficialidade, né? Se fala muito sobre tudo de maneira superficial, também sobre a fé, né? Então, se apresenta tudo de maneira superficial. E existe uma coisa, Laura, que eu vou usar uma expressão, né? Gula espiritual, né? A gente quer saber mais, quer ouvir a 15ª palestra, quer ver o 1000º post de não sei o quê, quer ver gula espiritual, mas a gente não digere, né? Então aquilo dali fica só na superfície, não se torna alimento. Alimento só alimenta quando a gente digere. Ou seja, quando a gente assimila aquilo, né? E eu não posso me alimentar de tal maneira que eu emendo o almoço com a janta, né? Isso vai me dar uma congestão, né? Então eu almoço, o meu corpo digere, assimila na quantidade adequada e à noite eu janto, sabe? Então o modo como o corpo da gente faz com o alimento, a alma da gente deve fazer com aquilo que a gente dá para ela como alimento, né? Então, sobriedade até, ou melhor, especialmente sobriedade, recolhimento, silêncio, também tem a ver com cuidar dessa gula espiritual que faz a gente consumir religião e não assimilar a palavra de Deus. São duas coisas diferentes. A gente vive num mundo de consumo. Então, o mundo sabe transformar tudo em objeto, em mercadoria de consumo, Padre Antônio. Até religião. Não evangelho, religião. E aí a gente consome religião pensando que está se alimentando do evangelho. Meu Deus. Cuidado com isso, porque é sutil, né? Mas é real, né?
a gente come mais do que a gente precisa e normalmente coisas que a gente não precisa. Porque o consumo, ele é feito do exagero, né? Então, você tem que comer um monte de biscoito, um monte de refrigerante, um monte de não sei o quê, que na verdade você não precisa, eventualmente faz até mal, mas é isso que gira, né, o espírito de consumo, né? Ele faz a mesma coisa com a religião. Você consome 10 milhões de músicas, 15 milhões de palestras, 1000 idas aqui ou ali, o que fulano está falando, o que ciclano está falando, o que Beltrano está falando. Você gira em torno disso, você coloca na sua internet, fala também de coisas que eventualmente você nem sabe. É consumo, é exagero. É coisa que não tem consistência, mas que é meio meladinha, sabe? Isso não é viver o evangelho. Então, a quaresma é um tempo bom também para a gente puxar o freio de mão nisso, né? E equilibrar isso, né? Alimentar a alma, não com gula espiritual, mas com o alimento sólido que é a palavra de Deus, né? Que é assimilado. E só quando se assimila é que se torna alimento. Caso contrário, não. Né? Então, para isso, o caderno e a caneta orar, ler, ajudam. Parar, voltar, rezar, né? Eu posso assistir 10 palestras sobre oração. 10 palestras sobre oração não equivalem a 5 minutos de oração. Oh, glória. Amém. Porque eu posso ouvir 10 palestras sobre oração ouvindo alguém me falar sobre oração e achar muito conveniente o que é dito e interessante. Mas se eu não tenho 5 minutos de oração, eu não falei com Deus 5 minutos. E oração a gente aprende orando, viu? Não inventaram outra técnica melhor até hoje. Você aprende a rezar rezando, você aprende a evangelizar evangelizando, porque evangelho é vida. E vida a gente aprende vivendo, né? Que alerta bom nesse início de quaresma o senhor está nos dando, Padre Antônio, porque eu fechei os olhos assim num minuto e vi assim a quantidade de tempo que alguns de nós ficam de um para o outro e não sei quem, emendando, passando o dia inteiro, ouvindo, sem parar para ouvir a Jesus, sem parar para fazer 5 minutos de oração só a gente com Jesus. Né? Sim. Veja, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra, é ótimo. Você pode receber muito, mas lembrar disso, eu preciso assimilar. E sem esse momento do orar, do parar, do buscar, Senhor, o que essa palavra diz a mim, o que o Senhor quer de mim hoje, a gente não assimila, né? Então, os santos padres diziam, né? Quando eu leio, Deus fala comigo, quando eu rezo, eu falo com Deus. Esse diálogo ele tem que acontecer, né? Porque senão, nada feito, né? A gente vai consumir muita coisa, a gente vai até receber muito, mas a gente vai aproveitar muito pouco. Né? Isso seria impensável para os santos do início da igreja, né? Imagina Santo Antão, o primeiro grande monge, né? O pai dos monges, houve um antes dele, mas ele é considerado o pai de todos os monges. Santo Antão foi para o deserto levando o quê? Ele levou uma biblioteca, ele levou muitos CDs, ele levou nada, ele não levou nada. Ele levou o saltério e os evangelhos guardados na mente. Só. Nem o livro ele tinha. Não. Então, não me imagina que passasse pela cabeça dele que ele tivesse que, né, se encharcar como uma esponja de 1 milhão de outras coisas. Né? Então, vida espiritual equilibrada, vida espiritual intensa, ela é sempre um caminho de simplificação. Não quer dizer superficialidade. Simplicidade e superficialidade são coisas distintas. Simplicidade tem a ver com profundidade, mas é a profundidade de quem está indo ao ponto. Sabe? O complexificar, o complicar a vida espiritual, isso é muito nosso. Quer dizer, então, assim, uma palavra que nos ajuda nesse início de quaresma, nessa quarta-feira de cinzas, que nos dá uma direção para esses 40 dias, é a palavra sobriedade. Eu creio que sim, é uma boa palavra, né? Sede sóbrios e vigilantes, né? Acho que é uma boa coisa. E aí a gente costuma pensar, não, sobriedade é para quem
exagera a mão no álcool. Não, fica tranquilo que a gente exagera a mão. Temos outras compulsões. A gente exagera a mão na fala, a gente exagera a mão no que a gente escuta, a gente ouve coisas que não precisa, e essas coisas são semeadas dentro da gente, né? É muita coisa. A gente precisa de sobriedade no trabalho da gente, né? Há pessoas que adoecem, talvez por entrar no trabalho de uma maneira inadequada, né? Como a gente às vezes fala, eu acho engraçada essa expressão, estou trabalhando que nem um doido, né? Estou fazendo que nem um doido. Peraí, se está que nem um doido, então não vai estar muito certo, né? Porque a pessoa doida, ela não faz as coisas com equilíbrio, com lógica, né? Então eu tenho que trabalhar como um sábio, não como um doido, né? Eu tenho que servir a Deus como um sábio, não como um doido, né? Então, certas palavrinhas que a gente usa, elas até parece que elas explicam um pouquinho do modo como a gente está fazendo as coisas, né? Sobriedade nisso também, né? Então, me parece que é uma boa palavra que tem tudo a ver com o quaresma. O modo como a igreja organiza o tempo quaresmal, o modo como nós celebramos a liturgia, tem tudo a ver com sobriedade, com recolhimento, com silêncio, que são coisas tão pouco prezadas no nosso tempo, né? O tempo inteiro a gente recebe estímulos, a gente é estimulado para ir para fora, né? Quando você abre lá o Facebook, a primeira coisa que está escrita é: o que você está pensando? Não interessa. Né? E tem gente que vai e bota, né? Isso é que é o pior, né? Ou então, toda hora a gente coloca uma fotografia, e às vezes indiscreta, né? No Instagram e tudo. Sim, é legal usar essas coisas? Mas é preciso saber usar, né? Padre Antônio, que bonito tudo isso que o senhor está falando. Eu vejo assim... o senhor está resgatando algumas palavras que fazem parte da nossa igreja, como existem palavras que estão na moda, né, hoje em dia, que eu não vou ficar, nem preciso ficar aqui repetindo, mas são palavras que estão na moda, né? E a nossa igreja tem palavras que fazem parte. Eu acho que se a gente fizesse um dicionário, e uma dessas palavras que faz parte da nossa igreja é a palavra sobriedade, né? Uhum. Eu acho que ela conta muito a partir da própria vida de Jesus, está na palavra, existem textos bíblicos, e quando o senhor estava falando, eu senti assim, né, que Deus querendo resgatar essa palavra para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, porque enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando sobriedade no olhar, né? A sobriedade no vestir, que quase ninguém mais fala nisso, né? A Doris fala, né? A sobriedade nos gestos, né? Mas, acima de tudo, a sobriedade no dia a dia. Como eu posso viver essa sobriedade bíblica no dia a dia. Sim, no comer, e aí entra o jejum, né? No comer. Tem umas palavras... Olha, o nosso vocabulário diz muito da gente, né? E existe um vocabulário, né, da igreja, um vocabulário cristão que a gente está perdendo, e que perder essas palavras significa perder o que elas significam, né? Sobriedade, recolhimento. Lembrei de uma agora também, mortificação, né? Que também há na Escritura, né? Mortificação tem a ver com penitência, com jejum, mas significa o quê? Algo em mim tem que morrer. Que coisa incrível, Padre Antônio. Essa palavra, a gente de igreja, a gente não... né? Não pode. Tem padres cristãos que não usam essa palavra com medo. Não, mas tem que mortificar, quer dizer, algo em mim tem que morrer. Senão, né? Senão não nasce algo novo, né? E justamente a penitência cristã, ela tem muito a ver com isso, né? É levar à morte. Os impulsos da gente, os desejos, a gente, das vezes, que batem de frente uns com os outros, né? Porque os nossos desejos, eles são engraçados, né? A gente, de vez, quer duas coisas diferentes e opostas ao mesmo tempo. Então, levar essas coisas à morte, mortificá-las, ou outra palavra, amortecê-las, né? Colocá-las sob o domínio do Espírito Santo, né? Sobre o domínio do nosso espírito, né? Quer dizer, as coisas da nossa natureza corporal, elas têm que estar organizadas debaixo dos interesses da nossa alma, né? Gente, tudo isso é o básico do básico, né? Mortificar é colocar a carne que está gritando em mim, sob o domínio do Espírito Santo. É isso? Sim. E como é que se faz isso? Bom, os meus desejos, os meus impulsos
também corporais, eles têm que estar submetidos, eles têm que estar subordinados vamos dizer assim, aos impulsos do Espírito Santo em mim, né, e aos interesses da minha alma. Né? Então eu não posso permitir que impulsos e desejos corporais sejam colocados em cima daquilo que são os valores que Cristo me apresenta e pelos quais a minha alma anseia e luta. Nós somos, parece que hoje, homens e mulheres vivendo de cabeça para baixo. Né? Como se a gente vivesse, plantando bananeira, né? A gente tem que arrumar isso de novo. Mortificação, penitência, quaresma, são coisas que ajudam a gente a ficar em pé em cima das pernas de novo. Né? Peraí, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho o nome que você queira dar, eu tenho impulsos, eu tenho até necessidades corporais, mas essas coisas estão subordinadas a coisas maiores, a ideais maiores, a uma luta maior, né? A um desejo maior, a uma razão maior, e é preciso que cada coisa vá para o lugar. Ora, penitência, mortificação servem para isso. Não é nos tornar anjos. Quando um ser humano resolve virar anjo, normalmente vira um trambolho, né? Porque nós somos gente. Deus nos fez gente e nós somos lindos como gente, né? Deus nos deu um corpo, ele assumiu um corpo, né? Então isso tudo é lindo, mas as coisas têm que ir para o lugar, né? Para que elas estejam íntegras, inteiras, né? Como Deus nos sonhou, né? Essa palavra que o senhor usou, mortificação, foi muito boa e foi ótimo o senhor lembrar que existe um vocabulário da igreja que a gente precisa retomá-lo. E eu fiquei pensando, hoje, nessa quarta-feira de cinzas, estou começando Vou conversar com Deus à noite depois, né? Que mortificação, acho que é uma boa maneira perguntar para Deus em que mais eu estou precisando me mortificar. Né? Na mortificação entra a questão da televisão, que você falou, dos passeios, enfim, dessas coisas todas que uma pessoa pode abrir mão como maneira de mortificar-se, ou seja, como maneira de quebrar a curiosidade, né? Padre Pio dizia que a curiosidade é a sepultura da caridade. Porque quando você começa a ficar muito curioso, você começa a faltar a caridade com os outros. Porque normalmente a gente é curioso pela vida alheia, né? A gente quer saber dos erros do outro, a gente quer saber o que aconteceu com o ciclano, né? Então, pode ser uma maneira de você mortificar a sua curiosidade, diminuir o acesso ao celular, por exemplo, evitar televisão, enfim, essas coisas todas entram como mortificação, e aí sim, tudo isso tem a ver com penitência, com jejum, são palavras afins, né? E tudo isso tem a ver com quaresma. Lembrando que isso é para a vida toda, mas a quaresma é um intensivão, vamos dizer assim, né? É uma puxada que a gente dá para criar hábitos bons, né? Para reorganizar a vida da gente. Então, o legal da quaresma é quando chega no final e ela dá frutos que permanecem, quer dizer, a gente continua mantendo bons hábitos, mantendo atitudes que a gente cultivou durante aquele tempo, né? Bonito isso que o senhor falou. Padre Antônio, acho que era bom dar uma palavra. Eu sei que a gente vai ter outras oportunidades, nós ainda vamos ter alguns encontros nessa quaresma, mas com isso tudo que o senhor falou, eu senti assim que seria bom o senhor dar uma palavrinha. Sabe que eu acho que a gente de vez em quando precisa ouvir de um sacerdote como se confessar. Ainda bem que Monsenhor Elia me ensinou bem, eu acho que eu segui e aprendi. Mas a gente está sempre precisando aprender. Então, assim, né, acho que era uma boa o senhor dar uma palavra sobre confissão, né? Porque tem, às vezes, não sei se alguns de nós, né, acabamos assim. Eu sei que a igreja pede que somente, né, uma vez por ano. Não, a igreja manda. A igreja manda. E ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, justamente porque a confissão é uma chance de voltar à graça do batismo. Quando você se confessa, né, com os atos necessários, eu acho que vale a pena a gente fazer um encontro próximo só sobre isso. Só sobre confissão. Mas quando a gente se confessa realizando aqueles atos que acompanham, né, a confissão dos pecados, a gente entra num estado novo de vida que a igreja chama de estado de graça. Ou seja, numa comunhão com Deus, como aquela comunhão que nos foi dada no nosso batismo.
Então, por isso que a igreja diz, pelo menos no tempo da Páscoa, né, por ocasião da Páscoa, para celebrar a Páscoa, para receber a Eucaristia na Páscoa, faça uma boa confissão. Volte à sua graça batismal, né? Volte a ter um relacionamento com Deus sem obstáculos, sem nada obstruindo, né, as artérias da sua alma, né? Volte. A confissão e o batismo são sacramentos, né? Eles estão muito ligados um no outro, né? Então, por isso a igreja é mandamento da igreja para um católico, né? Que não seja um católico nominal, é mandamento da igreja confessar-se ao menos uma vez ao ano pela Páscoa da Ressurreição. E aí, acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, quais são os atos que a igreja espera de um penitente, né, de uma pessoa que vai se confessar, para que essa confissão seja válida e seja frutuosa, né? Existem algumas atitudes interiores e algumas atitudes externas, né? As externas manifestando as internas, né? Nós somos seres íntegros, inteiros, feitos por Deus. Então, externo e interno sempre estão trabalhando juntos no ser humano, né? Não existe nada só dentro ou só fora. Isso é probleminha, né? Então, fora e dentro, né, o tempo inteiro a gente está com essas duas dimensões trabalhando juntas. Então, existem algumas coisas que a igreja pede do nosso íntimo e outras que a igreja, quer dizer, como fruto disso, que a gente manifeste. E na confissão, havendo esses atos, a confissão é válida, a confissão é frutuosa, ela gera uma nova comunhão com Deus que... Nossa, aí eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. De repente, na próxima chance, vamos, partilha, né, entre irmãos, falar, né, sobre esse assunto. Inteira sobre confissão. Até para a gente não esperar terminar a quaresma, né? Porque até o final da quaresma a gente vai se preparando para que quando as paróquias oferecerem aqueles momentos mais extensos de horários de confissão, cada um possa ir lá no seu cantinho lá com o seu padre e aproveitar o momento. Acho que seria muito legal a gente pegar alguma coisa do catecismo, né? Acho que seria muito bacana. É mesmo. Beleza, Laura, vamos parar aqui, senão eu não aguento, o pessoal já deve estar em casa batendo assim a cabeça, concordando com tudo, né? Beleza? Muito bem. Que valeu. Bom começar a quaresma assim, Padre Uma Antônio. Santa quaresma frutuosa, né? Que Deus Santa possa quaresma, remexer o coração da gente com a bem sua palavra. Bem juntinho com Jesus, né? Padre Antônio. Que oração, esmola e jejum sejam as ferramentas do Espírito Santo para ir moldando a gente, para quando chegar a celebração da Páscoa, a gente esteja mais parecido com Jesus, morto e ressuscitado. Que amanhã a gente esteja um pouquinho mais parecido com Jesus. Hoje. Beleza, que bom. Valeu, Lara, um abração. Valeu, Padre Antônio. Deus Obrigada. abençoe, Deus abençoe os irmãos. Até logo. Tchau, irmãos. Tchau, tchau.